Meus caros que estão acompanhando no YouTube, no Facebook, voltamos aqui no Plenai, no estúdio. Esse é um evento em que nós temos palestrantes ali no auditório principal e aqui no estúdio eu, Alexandre Kalash, um gerontólogo, estou entrevistando várias pessoas, não só palestrantes, mas pessoas que têm o que dizer, que têm um recado para dar. Entre eles, o Alexandre Silva, meu xará. Muito obrigado, Alexandre, por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco. Muito importante as coisas que nós vamos conversar aqui. Nós estamos falando de envelhecimento, nós estamos falando de oportunidades para o bem envelhecer. Hoje eu falei que você precisa acumular 4 capitais que são muito importantes para que você possa envelhecer bem, que é você ter saúde, conhecimentos, você ter relacionamentos, você ter dinheiro, poder acumulado. Isso é que vai te fazer mais resiliente à medida em que você envelhece, que você vai ter uma vida mais longa, com mais perdas, com mais barreiras, com mais obstáculos. Se você não tiver esses 4 capitais e também não tiver um propósito, a vida fica complicada. Mas tem milhões de brasileiros que não estão envelhecendo bem e que já não envelheceram bem e que não tiveram essas oportunidades. E eu queria então que você primeiro se apresentasse e depois você falasse da sua tese de doutorado, o estudo que você fez aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre, eu sou doutor em saúde pública, tenho mestrado em reabilitação, a especialização em gerontologia, né, que é a área que nos atrai muito. E atualmente eu faço parte do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Jundiaí e também do curso de fisioterapia da Universidade Cruzeiro do Sul. Bom, feito a apresentação, vamos lá. No meu trabalho de doutorado, né, que contei com pessoas importantes, como o professor Luiz Eduardo Batista, o professor Leopoldo, a professora Maria Lúcia Lebrão, que enfim, né, já não está mais entre nós, nós conseguimos mudar o olhar para ver as desigualdades sociais e perceber o quanto esse acúmulo de desigualdades ela vai interferir também no envelhecimento. Então, a gente teve um banco de dados aqui do município de São Paulo mesmo, e nós percebemos que, quando a gente olha para um indicador importante do envelhecimento, que é a incapacidade funcional, a gente viu que o idoso preto, né, os idosos pretos, né, envolve homens e mulheres, e os idosos pardos, eles têm um acúmulo de incapacidade funcional, que é essa dificuldade para as atividades do dia a dia, maior do que idosos brancos. E indiretamente a gente falou sobre o racismo presente, que é um determinante que nós falamos de histórico, né? E o Brasil precisa falar um pouco mais sobre isso. O Brasil, tamanha sua miscigenação, não pode tratar eu não vou falar nem essa informação, né? É esse indicador de raça-cor que subentende condições de vida, que subentende redução de oportunidades, que subentende condições de vida nem sempre agradáveis para um bom envelhecimento. E a gente percebeu isso nesse trabalho. Resumidamente falando, foi isso, né? Perfeito. Então, se eu pudesse falar de outra forma, percepção que eu tive da sua tese, que corrobora outros estudos, mostra que, mesmo que você esteja ajustando os seus dados para nível socioeconômico, nível educacional, local de moradia, existe ainda um fator que é pura raça, que já te discrimina e te dá desvantagens desde o início, porque você não é da cor que eu gosto. Se fosse só a raça, seria bom. Na verdade, nós estamos falando do racismo. Do racismo. Né? O racismo é uma ideologia que o Brasil tem de muitos anos e não mudou muita coisa, né? Ele se reinventou, e isso vem trazendo desvantagens desde a infância. Então, na verdade, quando a gente fala do envelhecimento, esse dado fala do envelhecimento, mas a gente consegue facilmente construir uma trajetória de menos oportunidades, uma trajetória de dificuldades,
que essa pessoa de pele escura, né, e quanto mais escura, pior, e isso veio trazendo um acúmulo de desvantagens, de não acesso a serviços de saúde, de não acompanhamento aos serviços de saúde. Então, não basta a gente ter um serviço que está lá disponível se a pessoa não consegue chegar e não consegue, por exemplo, dar continuidade ao seu tratamento. E se nós estamos falando, né, que é o assunto desse evento, de como esses pilares precisam estar articulando, eu vejo que são pessoas que não conseguem ter acesso a uma boa educação, não conseguem ter bons trabalhos, que se deslocam grandes distâncias para o seu local de trabalho e tem o seu retorno também, que é um grande deslocamento, que precisa cuidar da sua família e a gente está querendo discutir também como é que isso eu consigo incluir o repouso. Então, são pessoas que realmente têm um determinante de desvantagem, de iniquidade muito sério. Que vai além, e é aí que entra o racismo, da sua condição social. Você pode ter dois vizinhos, uma família muito pobre, que é branca, outra família muito pobre, que é negra. Mas aquela família negra, ela vai ter muito mais dificuldades de poder ter acesso a tudo. É a exclusão, porque eu não gosto de você, você é da cor que eu não gosto, e ponto. Te discrimino e te nego oportunidades. Exatamente, Kalash. Exatamente isso. O que os estudiosos da temática racial são unânimes em dizer é que a raça, a cor vem primeiro, né? A gente fala, às vezes, que o corpo vem primeiro. Então, não basta o acúmulo de vantagens que eu tenho, aquilo que a gente fala que é importante, né? Que é boa escolaridade, que é boa renda, que é morar num espaço onde as condições são boas, ter um bom carro, uma boa casa. A cor sempre vem na frente. Isso nós chamamos de racismo institucional, né? Que seria as instituições, isso dos diversos campos, do trabalho, da educação, da saúde, que isso ultrapassa um comportamento individual. Então, se uma pessoa de pele escura vai, por exemplo, a um shopping, ele já é rotulado como suspeito. E não basta saber quem ele é, se ele é filho de empresário, se ele é um empresário, se ele é um grande jogador de futebol, se ele é uma modelo, não importa. A cor vem à frente. Há poucos anos atrás tivemos uma discussão, né, foi nacional, dos famosos rolezinhos no shopping. Né? Quer dizer, quem são esses adolescentes que vão ao shopping? Talvez eles vão lá com o salário deles gastar bastante, mas eles eram pardos e pretos, então eles eram suspeitos. Então, isso gera, ao longo da vida de uma pessoa, uma série de desgastes, de estresses. E de autoestima baixa, não? De autoestima baixa, com certeza, muito baixa. Então, você tem transtornos mentais, que são frequentes na população negra. Você tem a solidão, né? Que isso é mais evidente na mulher negra. Né? E isso tem um fundo de racismo aí que é histórico. E problemas de saúde, hipertensão, é comer muito, é obesidade, é o diabetes, isso tudo é um ciclo vicioso. Costumo dizer, Alexandre, eu sou filho de imigrantes. O meu pai, quando chegou aqui, porque tinha a pele mais clara, do momento que ele pisou esse país, ele tinha muito mais direitos, pelo fato dele ter a pele mais clara, do que pessoas à volta dele que estavam aqui há gerações, de uma doença hereditária, que a escravidão não é nada mais do que você passar de geração para geração desvantagens de que você não teve educação, que você não tem a propriedade, que você não tem onde morar, que você não tem emprego digno, e isso passa de uma geração para geração, e é um fenômeno. Né? E você olha hoje para o Congresso Nacional, para os ministros, você olha para os governadores, você olha para as elites, você olha para os CEOs das empresas e continua uma escalada que é muito pequena. Como você, seus pais são vivos? Sim, são. Como eles se sentem à medida que eles envelhecem, tendo que lidar com essa discriminação desde a infância? Tem uma série de questões nessa sua fala que são importantes, Kalash. Como, né, você disse, né, quando seu pai chegou aqui, ele teve um leque de oportunidades,
que meus pais, meus avós não tiveram, né? Meus pais, meus avós, mais ainda, foram obrigados a ficar onde era possível, né? Eles não tiveram possibilidades de escolha, tiveram opção de escolha. Então, meus pais, eles são daquela geração que não conseguiram concluir o ensino superior e, enfim, foi necessário toda aí uma estratégia para manter a gente vivo, para manter a gente livre dos riscos da vida, né, que é maior, porque você tem, às vezes, uma região onde você mora que é mais exposto a isso. Mas hoje eu consigo conversar com meus pais e tentar levar isso que a gente conversa, né, do bom envelhecimento para eles. Então, eu tenho feito uma aproximação muito importante para mim, né, enquanto estudiosos que somos, né, do envelhecimento em relação a eles. Mas eu quero aproveitar essa nossa conversa, Kalash, para dizer que essas doenças que afetam a população negra, a grande maioria não tem esse caráter genético como se prega, né? Então, não é anemia falciforme, a própria hipertensão arterial pode ter, sim, um percentual pequeno que é genético, mas existe muito da condição, um diagnóstico tardio e de um tratamento incompleto. Né? Então, um dos achados também desse trabalho do doutorado foi esse, né? Que eles até chegam ao serviço, mas chegam tarde. Tarde demais. E eles chegam e não conseguem ter toda aquele acolhimento, aquela integralidade que tanto o serviço público ou privado precisam ter. E muitas vezes esbarram naquela ideia, ele não vai se cuidar. Porque ele é preto, porque ele é pardo, ele não vai se cuidar. E não é nada disso, né? Nós precisamos, enquanto profissionais da saúde, repensar até nossas práticas para ver se elas estão mesmo de acordo para atender esse grupo, né, que quantitativamente grande em relação à maioria dos grupos sociais que nós temos no Brasil. Alexandre, eu vou pegar esse vídeo que está sendo gravado e vou repetir, porque isso é de imensa importância. Nós temos que nos dar conta que nós vivemos numa sociedade que realmente é racista, que não está dando oportunidades e que chama de minoria aquilo que, na verdade, é maioria. É tudo um eufemismo. Né? Eu li há pouco tempo um livro que me deixou muito emocionado, li muitos, e tenho procurado ler para poder entender. Só através do autoconhecimento, de você buscar informação, você pode vencer o racismo que está interiorizado. Você é fruto da sociedade, você vem com isso, incorpora isso desde cedo. Eu li do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Aquele livro te emociona, porque mostra aquilo que eu não preciso te dizer, porque você viveu na sua pele, aquilo que o Lázaro descreve no livro. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Kalash. Meu xará. Obrigadão. Obrigado. Você. Ok?